Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Como é que os irmãos estão? Eu espero em Deus que estejam todos bem. E aquilo que não estiver bem vai ficar pelo poder da fé, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque até aqui Deus ele tem cuidado de mim e eu tenho certeza que tem cuidado de você também. Esse projeto do canal Café com Bíblia, né, tem alcançado almas e isso não tem preço, né? Estou com o coração muito alegre, satisfeito de poder compartilhar com vocês porções matinais da palavra de Deus em devocionais aonde tem falado em nossos corações. E nessa manhã não é diferente, pela bondade, misericórdia e multiforme graça de Deus que nos concede vitória, mais o fôlego de vida nessa manhã para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu espero que a palavra esteja esclarecendo a tua mente, o teu coração, para que você venha colocar em prática aquilo que Deus ele tem te ensinado pela palavra. Sou carente das orações dos irmãos, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero nessa manhã meditar em um texto bíblico que se encontra na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo ele foi um homem totalmente entregue à vontade de Deus, né? A fazer aquilo que Deus designara a ele a fazer. E ele lidou com muitas situações, ele foi preso, ele apanhou, né? Por muitas das vezes ele emitia as suas cartas, né? Segundo aquilo que Deus colocava no coração dele por revelação, quando ele estava preso, encarcerado. Então, Paulo ele passou por muitas situações adversa, mas Deus ele foi glorificado através da vida do apóstolo Paulo. E esse texto aqui, ele é um texto muito profundo e esclarecedor. Se você prestar muita atenção no que Deus vai falar com você nessa manhã, você vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua história, seu casamento e o seu ministério. Preste bem atenção. Esse texto aqui vem nos falando a respeito de uma vida consagrada a Deus e humildade e fidelidade no uso dos dons. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vocês, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui o apóstolo Paulo ele é usado por Deus para dar uma advertência para com aqueles que muitas das vezes agem com super autoestima. Sabemos que nós temos que ter a nossa autoestima e temos também que ter um controle na baixa estima. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, eis que vos digo conforme a graça que me é dada, que vocês não saibam mais do que aquilo que lhe convém saber, mas saiba com temperança. Sabemos que cada um de nós buscamos em Deus o quê? Meios, formas, ensinamentos, sabedoria, para poder termos uma vida de campeão. E isso nós precisamos o quê? Da autoestima. Mas o apóstolo Paulo ele vai dando uma advertência contra a super autoestima. Então quando uma pessoa ela se auto gabarita como sabendo, como podendo, ela vai se tornando uma pessoa autossuficiente. Então uma pessoa quando ela exalta a si mesma com uma super autoestima, ela está destinada a ser uma pessoa orgulhosa e uma pessoa prepotente. Então essa advertência aqui que o apóstolo Paulo ele dá aos irmãos de Roma é a palavra de Deus nos advertindo nessa manhã acerca da super autoestima. Então você não pode ter uma super autoestima e você não pode ter uma baixa estima. Então vamos classificar para a gente entender o que Deus está nos falando nessa manhã. Uma pessoa quando ela super exalta a si mesma, ela está com uma superestima elevada. Então ela acha que pode, ela acha que faz, ela acha que tem. Sabe aquelas pessoas que quer
é ser o centro das atenções, quando ela está numa roda de pessoas, de amigos, é só ela que quer falar, é só ela que quer atenção. Tem aquelas pessoas que não é difícil encontrar em nosso meio social, na nossa família, ou quem sabe você é uma dessas pessoas que só o que você tem é bom, só o que você fala é certo, só o que você fala é correto, só as suas coisas são boas, só o seu carro é bom, só a sua casa é boa, só você sabe pregar, só você sabe ensinar, só você sabe louvar, ninguém mais louva como você. Então é uma pessoa que ela já está autogabaritada o quê? Numa super autoestima. Então ela está caminhando com passos largos para ser uma pessoa orgulhosa. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus abate o orgulhoso, o soberbo, o prepotente, o altivo. E ele exalta o humilde. Então Paulo está falando assim, olha, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando uma receita para mim e para você, que nós não podemos também viver uma pessoa como se a baixa estima dominasse a vida de cada um de nós. Quem são as pessoas que têm uma baixa estima? São aquelas pessoas que elas não conseguem tomar as mínimas atitudes necessárias para a sua sobrevivência, porque são pessoas desprovidas de confiança, pessoas desprovidas de atitude. Ela não acredita no seu potencial. Então ela nem é uma pessoa de super autoestima e nem de baixa estima. É uma pessoa que está ali e não sabe o que quer da vida. Então nós temos que ser o quê? Pessoas temperadas, pessoas equilibradas. Então, o intermediário entre uma super autoestima e uma baixa estima é uma pessoa equilibrada. Você não pode ser uma pessoa que venha faltar as atitudes necessárias para você ser um campeão, como você também não pode se achar demais. Então você tem que ser uma pessoa equilibrada. E quando é, pastor, que eu vou ser uma pessoa equilibrada? Quando é que eu vou ser uma pessoa temperada? Quando eu buscar subterfúgio na palavra, direcionamento pela palavra, sabedoria na palavra. Como agir, como me comportar, como tratar as pessoas. Nós somos pessoas sociáveis, então nós temos que nos socializar no nosso trabalho, na nossa academia, na faculdade, no colégio, na empresa. E você vai se deparar com pessoas que vivem na baixa estima e pessoas que vivem na super autoestima. Mas eu estou falando comigo e com você. Como é que você está nessa manhã? Será que você não está se autogabaritando demais? Será que você não confia demais nos teus diplomas, nos teus canudos que você adquiriu? Será que você não está se autogabaritando demais pelo poder aquisitivo que você tem? Ou será que você não está se sentindo nada, um fraco, ninguém? Porque o ser humano, ele é dado ao quê? A fazer equiparações, que são comparações por posicionamento, por atitudes, por comportamento, por aquisições, por posições. E quando você faz uma equiparação onde você está em um nível abaixo daquilo que você comparou, normalmente se você não tiver um controle, você vai ser uma pessoa que vai ter uma baixa estima. Por quê? Você vai olhar o cabelo do outro mais bonito e o seu é feio. Você vai olhar o carro do outro melhor e o seu é inferior. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, glorifica a Deus pelo que você tem. Se você não tem muito, glorifica a Deus com o que Deus te concedeu. Se você não é uma pessoa tão bela como você queria, glorifica a Deus pelo que você é, porque tem pessoas que queriam ser como você é, mas você, por viver em baixa estima, você não reconhece que você é o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quer dizer, quando você vive em baixa estima, é como se você dissesse para você mesmo, não, a criação de Deus é insuficiente. E não é. Então você não pode ser uma pessoa que se autogabarita demais. Uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que se exalta, super autoestima. Tem pessoas que estão com a autoestima lá em cima. Mas tem pessoas que oscilam
Um dia estão com super autoestima lá em cima, e tem outro dia que está com a baixa estima lá embaixo e não tem uma atitude sequer para sair daquela situação. O apóstolo Paulo está deixando aqui claro: eis que vos digo pela graça que me é dada, que vocês não saibam mais do que aquilo que convém vocês saber, mas saibam com temperança. E às vezes isso é algo difícil de discernir, de entender. Se você não parar e pedir ajuda para o Espírito Santo, você se torna uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa presunçosa. Irmão, e ninguém merece tratar com uma pessoa presunçosa, prepotente, arrogante, autossuficiente, quer olhar todo mundo de cima para baixo, sendo que, ainda que você faça assim, mas tem um Deus que está acima de você. Então seja humilde. Deus está usando o apóstolo Paulo para falar conosco nessa manhã pela palavra. Eis que vos digo que não saiba mais do que aquilo que convém você saber, mas saiba com temperança. Aqui está falando de autoestima e de baixa estima. Você tem que ser equilibrado, você tem que ser temperado. Você não tem que se achar um miserável, um fraco, um frouxo, um covarde, um insuficiente, um impotente, não. Você tem que agir pela misericórdia de Deus. Saia dessa situação, dessa baixa estima. Levanta essa cabeça, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus tem um mundo para você conquistar. Saia da baixa estima, mas quando você sair, não se ache demais também não, seja equilibrado. Se você tem um poder aquisitivo abastado, glória a Deus que te deu o dom da sabedoria para poder granjear, para poder investir. Mas não se ache melhor do que aquele pequeno que ganha um salário mínimo. Por quê? Porque é feio. E Deus abate o soberbo, o arrogante, o prepotente, o autossuficiente. Nós temos que ser temperados. Não saiba mais do que convém você saber. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? Segundo escreveu o sábio Salomão, que aquele que tem sabedoria, a sabedoria que ele tem mais serve para os outros do que para ele próprio. Sabe por quê? Porque a sabedoria quem dá é Deus. É Deus que dá o entendimento, a sabedoria, o entendimento. Então não se ache de mais e não se ache de menos. Seja equilibrado. Tome uma atitude de campeão. Se você se acha demais, menos nessa manhã, seja mais humilde. E se você acha um miserável, pronto para morrer, ei, Deus tem vida para você, Deus tem vitória para a tua casa, para o teu casamento, para a tua história, para o teu ministério. Levanta essa cabeça em nome de Jesus. Não ache que saiba aquilo que é além daquilo que você tem que saber. Mas não se inferiorize, não se menospreze, não se vitimize, não se ache alguém que não é capaz de ser um campeão. Aquele que está em baixa estima, ele não tem uma atitude. Mas Deus nessa manhã está dizendo, eu quero te dar atitude, eu quero te dar sabedoria, eu quero te dar entendimento, eu quero te dar graça, autoridade, para você viver o que eu tenho para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não seja de mais e não seja de menos. Seja equilibrado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vou orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade por essa palavra rema que vem de encontro à minha vida. Pai, que eu não venha me elevar ao ponto de permitir, Senhor, fazer com que eu seja batido por Ti, mas que eu não me menospreze, sabendo que é o Senhor que me dá subterfúgio, graça, entendimento, sabedoria, para que eu venha a ser mais do que vencedor na terra. Assim eu te louvo, te exalto, te engrandeço, em nome de Jesus. Acorda para a vida, irmão, e seja feliz, em nome de Jesus.